O fenômeno mediúnico e os chakras. A palavra vem do sânscrito e quer dizer roda ou disco. Chakras são, segundo a filosofia hindu, canais dentro do corpo humano, por onde circula energia vital, chamada de prana, que nutrem órgãos e sistemas. Existem várias rotas diferentes e independentes por onde circula esta energia. Os chakras são os pontos onde essas rotas energéticas estão mais próximas da superfície do corpo. Nesta forma, eles são percebidos por videntes como os redemoinhos de energia vital espirais, girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais de nosso corpo. Os chakras são pontos de interseção entre vários planos e, através deles, nosso corpo etérico se manifesta mais intensamente no nosso corpo físico. O corpo etérico fica entre o corpo físico e o perispírito. São 7 os principais chakras, dispostos desde a base da coluna vertebral até o alto da cabeça, e cada um corresponde a uma das 7 glândulas do corpo humano. Cada um desses chakras está em estreita correspondência com certas funções vitais, mentais, vitais ou espirituais. No corpo saudável, todos esses vórtices giram em grande velocidade, permitindo que a prana flua para cima por intermédio do sistema endócrino. Mas se um desses centros começa a diminuir a velocidade de rotação, o fluxo de energia fica inibido ou bloqueado, e disso resulta o envelhecimento ou a doença. De acordo com a filosofia hindu, o ser humano tem 3 corpos espirituais: perispírito, duplo etérico, corpo semimaterial e semi-espiritual, e corpo físico. A entidade se aproxima do médium, sintoniza seus centros energéticos ao chakra correspondente no médium, irradiando e transmitindo a sua energia. Com isso, a entidade vibra sobre seus pontos vitais, manipulando no cérebro as informações que serão passadas para o corpo físico do médium. Essas informações serão enviadas ao sistema nervoso central, mais especificamente na glândula pineal. Ali, nessa região, a entidade passará todos os efeitos físicos que provêm dela para o médium, efetuando comunicação direta, inclusive sua forma de falar, de andar, seus trejeitos, desejos e sentimentos. Vemos na imagem a seguir os principais chakras e sua localização. Coronal ou coronariano, a sua localização, topo da cabeça, também conhecido como Ori, centro de força regulado pela glândula pineal e pela hipófise. Frontal, terceiro olho, no meio da testa. Laríngeo, no meio do pescoço. Cardíaco, na região do coração. Esplênico, na boca do estômago. Básico ou sacro, na região do púbis. Eixo energético ou kundalini, localizado na última vértebra do cóccix. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior
da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Existe um chakra periférico, pouco lembrado, porém essencial ao trabalho de Umbanda. Este é o chakra humeral, localizado junto às escápulas. Relação entidade versus chakras. Todas as entidades necessitam de chakras específicos para conduzir o médium ao transe e, por consequência, à incorporação. Cada entidade, energia, utiliza um chakra para estabelecer a comunicação com o médium. Legal esse assunto, mediunidade e autoconhecimento, né, gente? A mediunidade, que é uma natureza humana. Todos nós somos médiuns. E a gente viu que essa coisa da inconsciência da Umbanda, isso é relativo, né? O que a gente tem é o quê? Uma perda da memória recente, determinada pelo nível de transe. Quanto mais profundo o transe, mais a gente vai o quê? Esquecendo, perdendo a referência do espacial, né? Do que está acontecendo em torno da gente. E isso a gente vai aprimorando de acordo com o desenvolvimento mediúnico.
A gente vai continuar conversando sobre isso na próxima quinta-feira no nosso chat ao vivo. Então você, quinta-feira, vamos estar junto conversando sobre esse assunto. Você anota as suas dúvidas para a gente tirar as dúvidas juntamente com vocês, tá bom? E aí isso vai tudo repercutir na nossa tradição de Umbanda. Como é que acontece a mediunidade na Umbanda? É isso que a gente vai estudar no próximo episódio. Vem com a gente!